Amém. Graça e paz, irmãos. Que bom, né? Um domingo de manhã, domingo de ceia, domingo que a gente não só celebra esse memorial, mas é também o dia que Jesus celebra, né? Comemora-se o dia que ele ressuscitou. Então hoje é um dia para muitos especial, né? Por conta da Páscoa, mas para nós chocolate, coelhinho, mas para nós especial porque é o dia que simboliza, né, a ressurreição do nosso Senhor. Amém? Eu quero continuar compartilhando com os irmãos, seguindo o nosso estudo que nós começamos na carta de Efésios. O pastor Gustavo ele já trouxe para nós o capítulo 1, nas últimas duas reuniões. E eu quero dar sequência entrando já no capítulo 2. Então, se os irmãos puderem abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2, nós vamos continuar estudando e vendo, procurando compreender essa mensagem, né, que Paulo deixou para essa igreja e para nós também. Capítulo 2, a partir do verso 1. Eu vou ler, depois nós vamos orar e nós vamos meditar um pouco nesse trecho aqui. Amém? Efésios capítulo 2, verso 1. Vou colocar meu óculos aqui, que hoje eu trouxe. Vamos lá então, a partir do verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações nesses últimos dias. Que nós possamos, ó Pai, compreender a mensagem desta manhã, Senhor. Nesse dia que hoje nós nos lembramos da ressurreição do seu Filho, aquele que nos libertou do pecado, aquele que nos redimiu, aquele que nos lavou, e que nós possamos, ó Pai, compreender e viver uma vida que agrade ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, lembrando que nós vimos Efésios capítulo 1, basicamente o pastor nos trouxe a questão ali na primeira parte, sobre a nova identidade que nós temos em Cristo. Lembra que ele falou que a palavra em Cristo aparece quantas vezes? 35, 35. Então, atentos aí. Então, 35 vezes em Cristo ou algo associado a isso. Por quê? Porque Paulo está escrevendo para essa igreja de Éfeso e ele quer que eles saibam que agora, em Cristo, eles têm uma nova identidade. Eles foram adotados. Eles já não são mais aquelas pessoas que viviam antigamente sem conhecer o Senhor. Então, eles foram selados ali no final do primeiro trecho que o pastor deu no versículo 14 do capítulo 1, foram selados pelo Espírito Santo, têm uma nova identidade, agora eles podem olhar para si e saber que eles são de Deus, que eles são filhos, são amados. E algo interessante que eu estava pesquisando sobre a adoção, porque o texto diz que eles foram adotados. Quando uma pessoa passa por um processo de adoção, dentro da lei, adoção é algo irrevogável. Então é algo que você nunca mais deixa de ser filho. Interessante isso, né? Então foi isso que Deus fez conosco. E depois o pastor continuou dizendo que agora que nós sabemos quem nós somos,
em Cristo. Agora que nós temos essa nova identidade, nós precisamos estar orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros. Então foi o que nós vimos na última reunião, que nós conversamos na cela, sobre a questão de estarmos intercedendo, orando, buscando ao Senhor e pedindo ao Senhor, de acordo com a vontade dele, aquilo que ele quer para as nossas vidas. E aí Paulo chega no capítulo 2. E o capítulo 2 é interessante porque ele já disse que nós temos uma nova identidade. E aí no 2, ele vai deixar claro de onde nós somos tirados, para onde nós somos colocados. Então, parece que quando nós não percebemos onde nós estávamos, né, a seriedade, né, com que o pecado nos afetou, parece que quando a gente não sabe de onde nós fomos tirados, nós não aprendemos a valorizar. Foi cantado aqui que nós nunca saberemos o preço, né, o preço que foi pago na cruz. Mas eu creio que, se entendermos isso que Paulo quer dizer aqui no capítulo 2, de onde fomos tirados, a gente começa a ter uma ideia de quanto custou para o nosso Senhor, de quanto custou para Deus esse sacrifício. Então, por isso que Paulo vai trazer esse primeiro trecho aqui que nós lemos, que é do versículo 1 até o verso 10, para nós entendermos, né, qual é a seriedade. Então, esse texto aqui, basicamente, ele vai falar sobre a graça do Senhor. Ele vai falar que a nossa salvação, ele não é por mérito, ele não é pelas nossas obras. Não tem nada em nós que vai fazer com que Deus olhe e diga, aquele ali eu quero. E é interessante que, desde o início, a salvação de Deus sempre foi pela graça. Apesar dos sacrifícios que o povo de Israel fazia, sempre foi pela graça. E eu estava estudando e eu encontrei aqui um texto que, acredito eu, que talvez seja a primeira menção de graça, né, na Bíblia. E eu quero ler com vocês para perceber. Eu creio que o pastor falou sobre a eleição. Então é algo que nós temos que ter muito claro, essa convicção. Porque se nós não entendemos o que o pastor falou, que nós somos eleitos, que nós somos predestinados, que tudo isso aconteceu pelo beneplácito da vontade do Senhor. Ele quis me escolher, quis escolher você, ele quis escolher nós que estamos aqui ouvindo a palavra, e ele não encontrou nada em mim e em você. Ele escolheu porque ele quis. Lá em Gênesis, no capítulo 5, no capítulo 6, desculpa, no capítulo 6, versículo 7, 6, 7. Deus, ele está aqui começando a sua aliança, o seu pacto com Noé. E Deus vai falar aqui algo interessante. Ele vai dizer assim, capítulo 6, verso 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé se esforçou muito, tentou muito, fez muita coisa e agradou a Deus. É isso que está dizendo? Não, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Interessante, né? Que ali a palavra graça já aparece. Deus vai destruir tudo. Mas Noé encontrou graça. E aí depois, ali no 17, eu creio que a gente fala muito sobre Abraão. Abraão foi chamado, foi, né, escolhido por Deus. Depois Isaac, depois Jacó e todos os outros patriarcas. Mas a gente não fala muito sobre Noé. E aqui, para mim, talvez seja a primeira menção de eleição. Eleição incondicional. Por quê? Porque o texto vai dizer assim, no capítulo 6, o mesmo capítulo, verso 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Então Deus está dizendo, tudo vai perecer, tudo vai morrer. Mas aí no 18, ele vai dizer, contigo, porém, com Noé, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Interessante isso, né? Deus já deixa claro ali, eu vou fazer morrer todo mundo, mas você, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos, apenas vocês, né? Os animais, depois, mas
seres humanos, apenas vocês vão ser salvos. Interessante, né? Nós estudamos aqui a nossa escola, o panorama do Antigo Testamento, e eu lembro que uma das perguntas foi, na escola, mas as pessoas, depois que Deus anunciou o dilúvio, as pessoas elas não entraram porque elas não quiseram, porque elas tiveram oportunidade, mas não, irmãos, o texto está dizendo que Deus já deixou claro, não é? É você, sua mulher, seus filhos e as filhas dos seus filhos. Então é interessante que aqui fica claro que existe um propósito do Senhor em escolher, em salvar. E aí nós vamos ver em Efésios qual era a nossa condição. Né? Nós já vimos que isso aconteceu. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para estar aqui, para ouvir a palavra, para receber a fé. Mas agora nós vamos entender onde eu estava, onde você estava, e tentar compreender isso para valorizar isso que aconteceu nessa cruz, né? A morte do nosso Senhor Jesus. Então, o primeiro verso vai dizer que ele nos deu vida, estando mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Então, irmãos, primeira coisa que nós precisamos entender, nós não estávamos machucados, nós não estávamos assustados, nós não estávamos desanimados, nós não estávamos ali distantes, confusos, com dúvida. Nós estávamos, o texto diz, mortos. Eu estava morto, e eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. Então, espiritualmente falando, né, eu não conseguia, em momento algum, de forma alguma, ter alguma reação em direção a Deus. Aqui é uma morte espiritual, então, obviamente, que mesmo estando vivo fisicamente, as pessoas, nós, e as pessoas que nós vamos ver aqui no texto, que ainda até hoje existem pessoas nessa condição, as pessoas se movem, elas vivem, elas trabalham, elas comem, elas compram, elas vendem, mas elas fazem isso, tudo isso fora da vontade do Senhor, fora do propósito do Senhor. Não há nada nisso que vá fazer com que as pessoas busquem ao Senhor e queiram ao Senhor. E às vezes a gente pensa, nossa, mas tem tanta gente boa nesse mundo, tem tanta gente boa que dá cesta básica, que faz assistência, que ajuda as pessoas, ajuda pobre, auxilia. Mas lá em Isaías 64, no verso 6, vai dizer assim, que até mesmo as nossas boas obras, quando são feitas fora do Senhor, são trapos de imundícia. Que sério isso? Então Deus está dizendo que boas obras, sem Deus, sem Cristo, sem a compreensão, que não vem de um coração regenerado, elas não servem para nada. Então, essa era a nossa condição. Nós poderíamos até estar fazendo algumas coisas, mas nada que nos deixasse buscar a Deus. Então, Paulo está dizendo que nós não tínhamos sensibilidade para Deus, nós não tínhamos nenhuma resposta espiritual, nós não tínhamos nenhuma capacidade de reagir. Então, isso é algo assim que confronta diretamente a minha capacidade, né, ou a minha ideia de autonomia, de que em algum momento da minha vida eu senti que eu precisava buscar a Deus, que eu precisava me esforçar mais, e talvez seja por isso que muitos de nós, às vezes, vivem uma vida inteira, ou uma boa parte da vida, se esforçando, tentando medir a nossa vida pelo desempenho, achando que, agora eu vou conseguir, agora vai dar certo, agora vai funcionar. Eu vivi isso na minha vida. Eu vivi muitos anos da minha vida achando que se eu me esforçasse um pouquinho mais, ia funcionar, ia dar certo, eu ia conseguir, mas Deus teve que me levar lá, bem no fundinho do poço mesmo, lá onde não tinha mais para onde ir. Eu estava ali já sentado, não dava para descer mais. Aí ali ele me fez entender, falou, Ederson, a sua vida, você está aí se esforçando, tentando, porque você acha que você tem algo que eu estou olhando aí, estou vendo de legal, de interessante, mas não tem. Você tem que parar de medir a sua vida pelo desempenho. O que você já fez na igreja, você já cantou, mas não é isso, você não está entendendo. Tá? Você precisa de uma transformação. Você precisa que uma luz brilhe dentro de você, e essa luz só pode brilhar pelo poder do Espírito Santo.
E ela só vai brilhar quando você se esvaziar e entender que você precisa de, não é ajuda, não é um apoio, você precisa de ser ressuscitado, você precisa nascer de novo, você precisa de uma nova vida. Então é isso que Deus faz. Então no verso 1, Paulo ele diz isso, para deixar claro, porque ali aquela igreja, ela tinha judeus e tinha também gentios. E interessante que Efésios não é uma carta que ele escreve porque existia assim um grande problema acontecendo. Coríntios é uma carta de repreensão, existiam muitos problemas naquela igreja. Gálatas também tinha um problema ali dos falsos mestres. Colossenses também, né, a famosa heresia de Colossos, né, falando sobre eles não criam, né, na centralidade de Cristo nas Escrituras. Então, foram 3 cartas que eles estavam confrontando problemas sérios na igreja. Aqui não. A igreja estava desenvolvendo bem, mas eles tinham ali algumas dúvidas. Então, Paulo deixa claro, essa nova identidade só aconteceu porque vocês estavam mortos e Deus ressuscitou vocês. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente pensa, poxa, mas será que é assim mesmo? Será que Paulo não está exagerando nesse texto? Será que eu estava tão morto, incapaz de reagir, incapaz de buscar a Deus? Aí nós vamos ler alguns textos aqui, Romanos 3, de 10 a 12. Vai dizer assim, como está escrito? Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 8, de 7 a 8, vai dizer, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então não tem como agradar a Deus na carne. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jeremias 17,9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É até interessante, porque tem muita gente que fala que, eu estou precisando tomar uma decisão, eu não tenho muita certeza, mas o meu coração está mandando eu falar isso, né? Eu segue teu coração que vai dar tudo certo. Cuidado, porque o coração é enganoso. Você tem que seguir o sopro do Espírito Santo, esse sim. Esse você pode orar, isso vai te dar conforto, isso vai te dar paz para você tomar as suas decisões. Então você vê como o homem, a Bíblia diz isso nesses textos que eu coloquei aqui, mas muitos outros, né, ela vai falar sobre isso. Então, o problema do homem não é falta de capacidade ou sabedoria para escolher a Deus. Né? O problema do homem é falta de vida. Por isso que ele não escolhe por ele mesmo. Por isso que ele não consegue. Por isso que a gente olha para algumas pessoas, poxa vida, essa pessoa já ouviu a palavra tantas vezes, essa pessoa já conhece, eu já conversei, um irmão, um parente, e não sei o que acontece. Mas é isso, enquanto estivermos cegos espiritualmente, mortos espiritualmente, a gente não entende. E até eu vim estava conversando com o Rotiana que a gente estava vindo, às vezes as pessoas não entendem algo que a gente fala muito aqui, né? Eu, pastor, Solete, e quando a gente está vivo, tem sempre condição de mudar. Tem, enquanto estiver respirando, tem jeito. Dá para, né, conseguir consertar, dá para orar. Então, às vezes a gente perde a esperança nas pessoas muito rapidamente. E nós temos que entender que Paulo está dizendo que não é eu que vou fazer a mudança, não é eu que vou transformar. Eu tenho certeza que o Miguel passou recentemente pelo batismo, e não foi a minha palavra, não foi a palavra do pastor Gustavo. Fomos usados, sim, para pregar, né, o Evangelho, mas o que mudou a vida dele, o que mudou no coração, foi o Espírito Santo. Porque enquanto o Espírito Santo não toca, talvez ele tenha ouvido pregar lá no Ceará, né? Às vezes eu fui a alguma igreja, ouvi alguém falar, ouvi uma música, mas não fez diferença nenhuma. Mas quando o Espírito Santo tocou, lembra de Paulo? Paulo, ele vai falar lá em Filipenses, né? Que ele é... Vamos ler o texto. Filipenses 2... Onde é que ele fala aqui? Filipenses... Ele é judeu de judeu. Aqui, ó. Filipenses capítulo 3, versículo 4.
Por quê? Porque as pessoas muitas vezes confiam nisso, confiam na sabedoria, confiam no conhecimento. Não, eu estudei, eu fiz teologia, eu fiz não sei o que lá, eu conheço, eu já li a Bíblia 5 vezes e tal, 10, 15. Mas Paulo está dizendo o quê? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então você vê, Paulo, ele era extremamente inteligente, conhecia toda a lei, toda a Torá, perseguia os cristãos e ele achava que ele estava fazendo um serviço para Deus, perseguindo, matando, prendendo. Mas aí ele fala, olha, de vocês aí talvez não tenha ninguém melhor que eu, mas tudo que eu tinha, eu considerei nada, por causa de Cristo. Então você percebe que enquanto ele não caiu do cavalo, literalmente, né? Caiu do cavalo ali no caminho para Damasco, e teve os seus olhos abertos, caíram as escamas, ele não conseguiu. E interessante que foi imediatamente, né? Porque ele cai do cavalo e aí, Saulo, Saulo, né? E ele fala o quê? Quem és tu? Senhor. Ele já reconhece já a voz do Senhor. Então você percebe que quando o Espírito Santo toca, quando a graça de Deus invade a nossa vida, essa graça ela vem acompanhada dessa fé, essa fé salvadora. Então, primeira coisa que nós vemos aqui é isso. A condição real do homem era morto, não era cansado, nem desanimado e nem machucado. E aí Paulo vai seguir dizendo: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele está dizendo o quê? Você estava morto espiritualmente, mas fisicamente você estava vivo. E por estar vivo fisicamente, você andava segundo o curso deste mundo. Você já observou um rio? O rio ele tem um curso. E você já viu, por exemplo, o rio descendo, né, o curso dele ali, e alguma coisa subindo, um pedaço de árvore, um galho, os pescadores aqui que conhecem, né? Conhecem de rio. Não, né? Porque o barco, se você for rodar e você parar o barco no meio do rio e ele está descendo, vai dar para o barco subir? Não vai, né? Ele não vai contra a correnteza. Então, é assim que a gente vivia. A gente vivia segundo o curso deste mundo. Então, nós podemos ver aqui que nós tínhamos uma influência externa. Por quê? Porque o mundo ele vai nos moldar a cultura, os valores, a mentalidade. Nós temos vivido um problema sério de identidade de gênero, né? Que é essa luta aí para poder mudar essas questões, né? Que a Bíblia ensina claramente. Então, é o quê? É o curso do mundo e ele nos influencia. Você pode ter certeza que a maioria das pessoas com que a gente conversa, e às vezes tem às vezes algo grave, que não consegue ali se libertar, se livrar, normalmente começa lá atrás e começa por influência, um amigo na escola, alguma influência externa que leva nós a vivermos uma vida talvez de pecado, de problemas. Dificilmente a pessoa acorda e eu vou pegar uma arma e vou matar. Ou eu vou ir roubar. Eu me lembro que quando eu era mais novo, numa outra igreja que eu reunia, nós tinha uns meninos lá do Santa Felicidade, um bairro muito pobre, aqui na cidade, lá no final da Serra Azul, e eles começaram a frequentar a igreja. E eles iam ali na igreja. Interessante que desde pequeno eu conheci esses meninos, vários, né? Eles iam assim, 10, 15, 20, vários. E eles foram crescendo, nós fomos acompanhando, e interessante que vários deles, a maioria acabou se perdendo, a maioria acabou entrando em drogas, alguns já morreram, inclusive né, assassinados, com problema com crime, roubo, alguns foram presos, saíram e no mesmo dia já voltaram de novo né, para a cadeia, mas outros não. Outros eles até conseguiram né, se libertar, mas o que eu quero dizer com isso? A influência, normalmente, desde pequenininhos, eles iam na igreja, eles participavam na salinha, brincavam,
foram crescendo, ouvindo a palavra, mas fora, eles foram influenciados pelo mundo. Então, aquilo que eles aprenderam dentro da igreja acabou sendo abafado, eles acabaram vivendo uma vida contrária a tudo aquilo que eles estavam aprendendo, por quê? Influência. Então, o texto vai dizer que o mundo, ele nos influencia. Mas também diz que, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, você vê, Paulo está dizendo que existe algo espiritual. Não é só a influência externa do mundo. Tem também algo interno que vai nos fazer a ter essas escolhas, a nos fazer viver uma vida contrária a Deus. E ele está dizendo aqui que o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, aquele que não conhece a Deus, aquele que não foi ainda, que não teve os seus olhos abertos, ele ainda sofre essa atuação, porque aquele que atua nos filhos da obediência ainda atua agora. Aqueles que não conhecem ao Senhor ainda sofrem essa influência, tanto do mundo como essa influência interna. Então você percebe que precisa haver uma nova vida, precisa haver uma restauração, precisa algo diferente acontecer para que essa influência seja transformada. 2 Coríntios 4:4 vai dizer assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então você vê, o entendimento dos incrédulos, ele está cegado pelo príncipe desse mundo. Então o príncipe desse mundo, ele atua, ele prejudica. Mas é claro que quando o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, quando ele quer agir, não tem nada que vai conseguir lutar contra isso. Quando ele quer agir, ele vai realmente agir, o Espírito Santo vai abrir os olhos e nós vamos conseguir enxergar. O João 8,34 vai dizer: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então você percebe que nós não pecamos porque nós não tornamos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque sem Cristo nós somos escravos do pecado. Não tem como uma árvore de maçã vai dar laranja, não vai dar sempre maçã. Então o pecador vai pecar. Agora, quando Cristo entra, quando o Espírito Santo age, aí a transformação vai acontecer. Aí algo vai mudar. Então aquilo que você era influenciado pelo príncipe das potestades, agora você passa a ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que essa era a nossa condição. Eu estava morto, cego, eu não conseguia reagir, mas Deus, ele me dá vida, né? Ele vos deu vida. Então, quando Paulo fala isso, ele está querendo deixar muito claro essa realidade. E aí no verso 3 ele vai dizer: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por que ele diz entre os quais também todos nós andamos outrora? Por quê? Porque ele está falando para um grupo de judeus e gentios. Então os gentios, eles faziam tudo isso aqui, mas os judeus que achavam que não eram tão ruins assim, os judeus achavam que eles recebiam todas essas bênçãos de Deus, porque eles faziam parte da aliança, eles sacrificavam, eles tinham que merecer aquilo precisava fazer parte. Aí eu nasci judeu, então é uma obrigação de Deus fazer isso por mim, pela minha família. Mas aqui Paulo está dizendo, não, nós também éramos assim. Nós judeus também éramos mortos nos nossos delitos. Nós também andávamos de acordo com o curso desse mundo. Nós também éramos filhos da ira. Então, tanto eles quanto nós estávamos nessa situação, né? Nós, no Salmo 51:5, ele vai dizer assim: eu nasci na iniquidade. Davi, né, falando sobre si, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mão. Então, Davi já entendia que ele já tinha nascido pecador. Quando a gente vai ler lá em Gênesis, isso aqui até me chamou a atenção, Gênesis capítulo 5, deixa eu ver se é o fim.
capítulo 5, lê a partir do 1. Capítulo 5, verso 1 vai dizer assim, sobre a genealogia de Adão, seus descendentes. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Então, interessante, ó, que Deus, quando ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A partir de Adão, o texto vai dizer que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Então você percebe que a imagem de Deus, que é até hoje uma imagem perfeita, um ser perfeito, essa imagem e semelhança foi deturpada depois de Adão. Então todos que nasceram depois de Adão, nasceram com essa marca do pecado, nasceram com essa influência do pecado. Por isso que Davi, quando ele escreve, ele diz, eu nasci em pecado, né, concebeu, na iniquidade, em pecado concebeu a minha mãe. Jeremias vai dizer, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Você percebe que essa mudança não é natural. Não tem como, naturalmente, eu ser transformado por mim mesmo. Eu preciso de uma transformação externa, e essa transformação vem de Deus. Então, a gente percebe por esses textos, né, lendo tudo isso aqui, que nós até somos livres para escolher algumas coisas, mas eu não consigo escolher nada fora da minha natureza. Se a minha natureza é pecaminosa, se a minha natureza é inimizade contra Deus, como nós lemos, as minhas escolhas serão contrárias a Deus. Agora, se eu tenho uma natureza transformada, renovada, se eu verdadeiramente nasci de novo, passei por essa experiência, tudo muda na minha vida. Agora eu começo a andar de acordo com a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem me guia, é o Espírito Santo quem me conduz. Então, por isso que Paulo, ele quer deixar claro isso. Olha, o nosso estado era um estado terrível. Nós não tínhamos a menor condição, a menor capacidade, a menor possibilidade de ter qualquer chance, né, com o Senhor. Estávamos totalmente separados das promessas do Senhor, da aliança. Mas Deus, interessante, acho que esse aqui é o mais bonito da história, né? Mais Deus. Depois dele descrever tudo aquilo que nós éramos, tudo aquilo que nós estávamos vivendo e toda a nossa incapacidade, aí ele solta, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Você percebe que ele repete? Depois de tudo aquilo ali, ele fala, mas Deus, e depois ele repete, estando mortos, nos deu vida. Então você percebe, irmão? Se você hoje está aqui, se você hoje tem o Espírito Santo, se você, como o pastor disse, foi adotado, faz parte da família de Deus, hoje você tem uma nova vida, é porque Deus interveio na sua vida, é porque Deus fez um milagre na sua vida, Deus fez uma obra na sua vida e nada pode resistir a essa mudança. Quando Deus atua, quando Deus age, a mudança acontece. A transformação é algo assim imediata e é algo real. Então, esse mais Deus, ele transformou a história, ele transformou a minha história, a sua história, a nossa história, a história da humanidade. Então, Paulo está querendo deixar claro, meus irmãos, eu sei que vocês estão crescendo, vocês estão desenvolvendo, mas você precisa valorizar mais ainda isso que você tem. E você só vai conseguir valorizar se você souber de onde Deus te tirou e para onde Deus colocou você. Ele colocou você numa posição porque nós temos que ser a imagem de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, né, ele foi exaltado acima de todo nome, acima de todo potestade, acima de tudo que existe nessa terra. Então, essa também é a posição que nós estamos sendo filhos de Deus, quando nós conseguimos compreender isso. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque quando eu compreendo isso,
Quando eu compreendo esse mais Deus, eu olho para dentro de mim e eu falo, Senhor, graças ao Senhor que o Senhor teve misericórdia da minha vida. Porque sem o Senhor, sem esse agir, eu estava lutando até hoje. Eu estava tentando até hoje. Eu ia continuar tentando a minha vida inteira. Talvez eu perderia uma vida toda tentando, 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 tentando. Mas graças a Deus que o Espírito Santo ele foi colocado nas nossas vidas. Então, Paulo aqui ele quer demonstrar isso. Ele quer deixar claro que a iniciativa na salvação é exclusivamente, completamente, totalmente de Deus. Né? Ele que ama, ele que age, ele que vivifica. O texto até diz, por quê? Mas Deus, ele é rico em misericórdia. Né? Ele nos amou com um grande amor. Né? E nós estávamos mortos e ainda assim ele veio e nos deu vida. Interessante que quando a gente começa a compreender, para mim, isso foi um marco na minha vida. Quando eu consegui entender que o meu esforço, ele não estava me levando a lugar nenhum. E quando eu aprendi a descansar na graça e a entender que nós somos salvos e transformados e libertos do pecado, da escravidão do pecado, porque nós éramos escravos, e escravo não tem escolha. Escravo, ele faz aquilo que o seu senhor manda. Ele não consegue escolher, ele não tem essa oportunidade, essa opção. E é assim que nós estávamos. Quando eu compreendi isso, parece que tudo mudou na minha vida. Eu comecei a entender e eu tive que orar para Deus, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Porque hoje eu entendo que eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Eu estou morto, eu não consigo reagir. Eu sou um Lázaro que estou dentro do meu túmulo já há 20 anos, praticamente. E ainda não ouvi a voz do Senhor. Lázaro ainda foi bom, foi 4 dias só. Eu já acho que estava fazia 20 anos já ali. E de repente Jesus vem, Ederson, vai, sai para fora. Chegou a sua hora. Amém? Então, é isso que o Espírito Santo faz, é isso que Paulo está nos ensinando. A motivação do Senhor, então, ele é o amor, é a misericórdia. Né? Romanos 5,8 vai dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando nós estávamos buscando? Não. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue. Né? Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que a graça do Senhor é esse milagre. Então, por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu não creio mais na ação do Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo cessou. Tem gente que pensa assim, o Espírito Santo já não age mais igual antigamente. Age. Isso aqui é um milagre, isso aqui é uma ação do Espírito Santo. A regeneração, a transformação, o novo nascimento é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, e por isso que isso tem que nos impulsionar e nos incentivar e nos alegrar a pregar, a sair nas ruas, a conversar com as pessoas, a aceitar todos aqueles que chegarem até nós da forma que estão e trabalharem na vida dessas pessoas para que essas pessoas mudem, para que essas pessoas recebam essa mesma graça que nós recebemos. Amém? Então, por isso que Paulo, ele abre esse mas Deus no versículo 4. E depois ele vai continuar. Ele vai dizer que ele nos salvou, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele continua ali no 4, né? Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso aqui é importante, porque ele nos ressuscitou com Cristo. Então, quando Jesus ressuscita, o mesmo poder que Deus utilizou para ressuscitar Cristo dos mortos, ele usa para ressuscitar a mim e a você. Então, nós também fomos ressuscitados. Nós também recebemos uma nova vida com Cristo. E não só isso. Nós não somente recebemos uma nova vida, e agora nós vamos ter que caminhar e se esforçar e fazer um monte de coisa para conquistar o céu. Muitas pessoas acham isso. Muitas pessoas acham, poxa, Deus me salvou, Deus me chamou, Ele me transformou. Agora eu preciso trabalhar bastante, preciso me esforçar bastante para que eu possa
me assentar com o Senhor na eternidade. Pessoas pensam isso, mas o texto não fala isso. O texto vai falar assim, ó. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Isso aqui para mim é motivo assim de alegria, de gratidão e principalmente de segurança, porque ele já me fez assentar nos lugares celestiais. Amém? Aquilo que o pastor leu no verso no 13 e no 14, né, do capítulo 1, vai dizer: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o evangelho que nos salvou, tendo também crido, eu criei, vocês creram, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Eu creio que eu fui selado, vocês também, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém, irmãos? Então nós temos o selo do Espírito Santo. Então nós já estamos assentados nos lugares celestiais, espiritualmente falando. Isso é uma realidade. E quando Paulo escreve para essa igreja, é isso que ele está querendo dizer. Meus irmãos, vocês já foram adotados. Agora vocês precisam viver, não é para conquistar. Vocês precisam viver por quê? Porque vocês foram chamados para isso. Vocês foram colocados na família de Deus. Vocês agora são filhos. E o filho vai fazer a vontade do pai. Então, quando eu faço algo, quando eu olho para o Senhor, falo: Senhor, eu estou aqui, me usa. Me usa para fazer a sua vontade, porque foi para isso que eu fui chamado. Eu não fui chamado para ficar sentado. Eu não fui chamado para pegar essa preciosidade, toda essa riqueza que o Senhor me deu e guardar só para mim e não compartilhar com outras pessoas. Então, por isso que quando eu compreendo essa realidade, tudo isso que Deus fez na minha vida, na sua vida, nós temos que ter gratidão ao Senhor. Isso tem que trazer alegria aos nossos corações. Amém? E ele vai continuar, vai dizer no 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, esse é o plano do Senhor. Ele quer um povo para si. Ele quer um povo para poder estar louvando, engrandecendo, desfrutando da sua presença na eternidade. Então, por isso que Deus, ele nos chamou. Por isso que lá na eternidade, como foi falado, Deus já tinha um plano. A Bíblia diz que Jesus, ele é o cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já queria um povo para si. Antes da fundação do mundo, Deus já queria mostrar a sua graça, a sua misericórdia, o seu esplendor, a sua glória. E ele decidiu fazer isso através da minha vida, da sua vida, da nossa vida como igreja, como corpo. Amém, meu irmão? Então é isso que Paulo está aqui explicando para esses Efésios aqui. Essa nova posição, né, que nós temos em Cristo, ela traz um propósito. Eu não fui salvo para, como eu disse, ficar parado. Eu fui salvo para realmente assentar, para pertencer, para ter segurança. E isso vai fazer com que eu me mova, né? A graça, a gente se entender, isso é algo assim que tem que ser convicção no coração. Ela não somente me tirou da morte, ela não somente me resgatou do pecado, como eu disse, ela não me fez viver para agora eu me esforçar bastante para conquistar. Não, ela me tirou da morte, ela me fez reviver, mas o texto diz, ela me colocou assentado nessa mesa também. Amém? Então, se eu estou aqui, se eu posso participar, se eu posso entender, é por quê? Porque a graça do Senhor, ela se completa. Ela não é um processo que se interrompe. Ela é um propósito eterno do Senhor. Desde antes da fundação do mundo, Deus, ele já tinha esse propósito. Então, nós temos que entender isso. Nós não somos somente salvos por Deus. Nós somos evidência viva dessa graça maravilhosa que ele derramou sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém, meu irmão? E aí ele continua. Aí ele vai deixar claro, depois de tudo isso que ele falou, eu estava morto, fui revivido, Deus me ressuscitou, fez eu viver, ele me salvou, me fez assentar
Só que aí ele vai deixar mais claro ainda, para não deixar nenhuma dúvida. Porque Paulo não quer deixar nenhuma dúvida. Por quê? Compreender isso aqui muda a forma como nós vivemos. Eu não vou mais viver para conquistar. Eu vou viver porque eu já conquistei. E isso vai fazer toda a diferença nas minhas ações, nas minhas atitudes. E vai fazer eu refletir se o que eu estou vivendo realmente é realidade com Cristo. Por quê? Porque se eu acho que eu ainda tenho que conquistar, talvez eu estou enganado sobre aquilo que eu acho que Deus já realizou na minha vida. Então, isso aqui é muito, muito sério. Então, por isso que Paulo deixa claro ali no versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Então, ele já tinha falado sobre isso. Nós lemos que lá em Noé já aconteceu isso, pela graça. Abraão também foi pela graça, Isaac, Jacó. E aí ele deixa claro, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um Deus que é um dom que o Senhor mesmo derramou nas nossas vidas. E nós precisamos entender que quando isso acontece nas nossas vidas, é um processo completo. Né? Paulo, quando ele vai escrever aos Romanos, ele diz, né, que aquele que nos predestinou, ele também nos chamou, nos justificou, nos santificou, né? E então nós temos que entender que esse processo é um processo que ele começa em Deus e ele termina em Deus e ele já é um processo completo desde antes da fundação do mundo. E eu trouxe alguns textos para nos ajudar a entender que aquilo que Deus faz, ele não faz pelo meio, ele faz por completo. Filipenses 1,6 vai dizer assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então ele já me fez assentar, e lá no 14 ele me deu o penhor da minha herança, que é o Espírito Santo, para garantir que eu estarei lá, né, efetivamente, na glória. 1 Pedro, ele vai dizer que nós somos guardados pelo poder de Deus. Então aquilo que Deus fez, ele começou, ele vai guardar até o fim. Ele vai falar assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Pedro 3:5, que nos regenerou por uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então você vê, o poder de Deus não só me salvou, mas ele também me guarda. Me guarda até quando? Até a hora que essa salvação for revelada, né, lá na eternidade. Amém? Ninguém pode nos arrancar das mãos de Cristo. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Isso era um medo que eles tinham. Eles tinham medo de serem separados de Deus, de perderem esse status de filho, justificados e não condenados. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está em Cristo, Miguel? Então, não tem mais condenação. Ah, agora vai viver uma vida santa, você nunca mais vai cometer nenhum pecado? Não, vai pecar. Mas quando isso acontecer, lembra, né, que 1 João diz que nós temos um advogado junto ao Pai. E ele intercede por nós. Amém? Então você percebe que aqueles que foram justificados, nenhuma condenação há. Como é que eu posso colocar medo no meu irmão? Não, eu tenho que colocar segurança. Meu irmão, você está guardado. Quem te guarda, né, é o próprio Deus. É o mesmo poder que ele usou para ressuscitar Cristo, ele usa para te guardar. Ele usa para garantir que você vai chegar até lá. E você tem que ser grato a isso. E a tua vida tem que ser uma vida de gratidão. Amém? Nada pode nos separar. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem a profundidade, nem a altura, nada, né, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A obra de Cristo é perfeita e completa. Hebreus 10, 14. Por quê? Com uma única oferta. Lembra que antigamente era todo ano, né? Todo ano. E a Páscoa para eles era todo ano de celebrar uma Páscoa. Mas, quando Cristo veio, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.
Então nós estamos sendo santificados. E o processo de santificação de Deus, de Romanos, ele chamou, ele justificou, ele santificou e ele já glorificou. O texto diz até o final, ele já glorificou. Então você percebe que é um processo completo, começa em Deus e continua em Deus e ele não tem fim. E nós nascemos de novo. Isso não tem como se desfazer, o novo nascimento. Mas João 1, 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. Então nós não nascemos da nossa vontade, nós nascemos da vontade de Deus. E nós somos selados pelo Espírito Santo, que é justamente o texto que o pastor leu, Efésios 1, de 13 a 14. Foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. Então, você percebe que esse plano de Deus, ele é perfeito. Ele não tem nada que interrompa ele. E saber disso é importante. E por isso que Paulo está orientando esses irmãos lá em Éfeso. Por quê? Porque eles viviam um certo receio, um certo medo. E talvez nós também, muitas vezes, possamos ter medo. Ah, mas e se não der? E se eu não conseguir? E se eu não chegar? Não, meu irmão. Se você creu, se o Espírito Santo agiu na sua vida verdadeiramente, você vai chegar lá, amém? Nada vai te impedir, amém? E aí a gente continua então, esse texto que eu li, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça é dom de Deus. Esses textos que nós lemos deixam isso claro. Então, a base da nossa salvação é o Senhor. A origem dela é a graça, aquilo que Ele derrama sobre as nossas vidas. O meio, de acordo com o texto, é a fé, e a fonte disso tudo é Deus. Então, Deus, Ele derrama da sua graça, Ele coloca a fé e nós cremos. Filipenses 1, 29 vai dizer assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, nós cremos no Senhor, mas agora, crendo no Senhor, eu preciso viver uma vida que agrade ao Senhor. Eu preciso viver uma vida que vai de encontro ao propósito do Senhor, aquilo que Ele já planejou para a minha vida. E aí nós chegamos ali no 9, que vai dizer que não de obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque a graça é isso, a graça ela tira qualquer mérito, ela tira qualquer possibilidade de eu participar e eu poder chegar no céu e dizer para, como eu já falei aqui para o anjo, né, quando eu chegar lá, por que você está aqui? Porque eu li mais, eu estudei mais, eu criei mais, eu me esforcei mais, e o meu irmão não, por isso que ele não está e eu estou. Não. A graça, ela vai tirar tem que tirar todo o mérito, tem que chegar lá e dizer, por que você está aqui? Porque o Senhor derramou da sua graça e é só por isso. Porque Cristo morreu na cruz e Ele me salvou, me libertou. Eu não merecia estar aqui, mas eu estou aqui porque, como Ele disse para o ladrão na cruz, pode ir, a gente vai se encontrar lá. E é só por isso que nós temos a possibilidade de entrar no Santo dos Santos, amém? E aí nós chegamos aqui no versículo 10. Pessoal do louvor, se quiser subir, nós já vamos encerrar aqui. Não quero estender muito, porque nós temos a ceia também. Vocês já podem se arrumando já. No verso 10 ele vai dizer assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o versículo 10, Paulo vai estar simplesmente explicando, olha, o resultado de tudo o que aconteceu, de tudo isso aqui, Deus te deu vida, Deus, Ele derramou da graça, Ele colocou fé no seu coração, Ele fez você crer, Ele fez você assentar-se já ao lado dEle, né? Então, depois de tudo isso aqui que aconteceu na sua vida, e é aqui que entra a questão das nossas obras. Agora as nossas obras, elas fazem diferença. Antes elas eram trapos de imundícia. Mas agora, como resultado dessa graça que Deus derramou sobre a nossa vida, nós temos uma nova identidade, né? Nós temos essa obra maravilhosa que o texto está dizendo que Deus preparou para que nós andássemos nela. Por quê? Porque hoje nós somos uma nova criação.
Hoje nós não somos mais os mesmos que viviam lá antigamente sem Cristo. Aquela vida já não pertence mais a mim e a você. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, mas nós temos agora Cristo, nós temos o Espírito Santo, e Ele nos garante que Ele vai estar ao nosso lado todo o tempo. Ele não vai nos abandonar, Ele não vai desistir de nós em momento nenhum. Nós podemos desistir das pessoas, não deveríamos, mas às vezes a gente desiste. Mas Ele nunca vai desistir de mim, nunca vai desistir de você. Você pode estar sofrendo, você pode estar tendo dificuldade, mas você pode ter certeza que Cristo nunca vai te abandonar, Ele sempre vai continuar ao teu lado. Amém? E Ele prepara essas boas obras, e Tiago vai dizer no 2,17 que assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, as obras que agora eu caminho, são boas obras que Deus já preparou. Então, Deus me chamou para algo, Deus ele me vocacionou para algo. Então, aquele que me fez viver, me libertou, também é aquele que vai me conduzir pelo caminho da justiça, pelo caminho reto, que vai conduzir a minha vida, vai conduzir a sua vida, vai conduzir a nossa vida, e nós temos que crer que isso é o resultado. É o resultado de uma vida de quem compreende que foi resgatado pelo poder de Deus através da fé no Senhor Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. E aí, quando você compreende tudo isso, celebrar a ceia muda. Tem um outro significado. Entender de onde Deus me tirou vai trazer mais responsabilidade para a minha vida. Deve trazer mais responsabilidade. Entender o que eu era, como eu estava. Hoje eu olho para o meu passado e eu vejo de onde Deus me tirou, até onde Ele me levou, me conduziu, né, as amizades e tudo que eu fazia. E aí eu olho para aquilo e falo, Senhor, não quero mais isso. Não quero mais viver isso aí. E eu não quero viver isso e eu quero que outras pessoas se libertem disso também. E é por isso que nós pregamos, por isso que nós anunciamos, por isso que nós fazemos missão urbana, por isso que nós ajudamos os irmãos. Por quê? Porque nós queremos que aquilo que nos encontrou, encontre também os irmãos. Aquilo que me deu vida, eu quero que também dê vida aos meus irmãos. Eu quero que dê vida a todas aquelas pessoas que estiverem ao meu redor. Por isso que eu não posso medir esforços. Eu preciso trabalhar. O pastor fala sempre que nós precisamos de trabalhadores, porque a seara é uma seara grande. Então, quando eu entendo que Deus me deu uma nova vida, uma nova oportunidade, eu não quero desperdiçar, eu não posso desperdiçar. Eu preciso viver de forma a agradar o Senhor. Então, a ceia significa isso. Nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Nós estávamos condenados, porque a Bíblia diz que quem não crê já está condenado, em João. Mas nós estávamos condenados, mas fomos alcançados pela graça de Deus. E nós estávamos perdidos, mas agora estamos assentados à mesa do Pai. Amém? Por quê? Foi isso que Ele fez. Ele nos vivificou, Ele nos alcançou, Ele nos assentou nessa mesa, e é isso que nós vamos celebrar. Né? O pão não é para quem conseguiu, não é para quem se esforçou. O pão é para quem foi vivificado por Deus, é para quem foi alcançado por Deus, é para quem realmente entende de onde saiu e onde Deus o colocou. E o cálice, ele não celebra o meu esforço. O cálice que nós vamos aqui compartilhar, ele vai representar essa graça maravilhosa do Senhor. Por isso que ele nos tira da morte para a vida, né? Ele nos derrama dessa graça, que é o que vai nos fazer assentar nessa mesa. Então, lembre-se disso, nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida, nos levantou, nos assentou e nos transformou. Então, aquilo que aconteceu na minha vida, eu quero que aconteça na vida dos irmãos também. Então, talvez você, às vezes, tenha dúvida, não tenha dúvida. A obra do Senhor é completa, a obra do Senhor ela não é interrompida de modo algum.
E ele realmente morreu nessa cruz aqui para me dar uma nova vida. E hoje, com essa nova vida, eu posso viver de maneira que agrade ao Senhor. Isso tem que ser a realidade das nossas vidas, da nossa igreja, a realidade nossa o tempo todo, aqui dentro, fora. Por quê? Porque nós temos uma nova vida. Nós nascemos de novo quando Jesus ressuscitou e nos alcançou. E essa nova vida, ela faz toda a diferença quando ela é bem compreendida. Amém? E como nós vamos se colocar de pé, nós vamos louvar esse louvor aqui, que fala sobre isso. Que fala que realmente nós fomos alcançados por Deus. Que nós estávamos mortos, sem nenhuma possibilidade de reagir. Mas Ele nos alcançou. Ele nos deu uma nova vida e Ele nos fez assentar nessa mesa. Então eu quero convidar vocês a louvar o Senhor com esse cântico aqui, com o grupo de louvor. Amém?